Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia. Um grande abraço a todos vocês ligados nesse Acorda Vascaínos, oferecimento da 1xBet, que é parceira do canal Ave Mais, a 1xBet que dá a você a possibilidade de ganhar dinheiro. Vem aí o Campeonato Brasileiro da Série B, o Campeonato Brasileiro da Série A, tem muito jogo, além dos campeonatos europeus. Você pode apostar usando a palavra AV+, tudo junto, para dobrar na sua primeira aposta. Entre no link, faça o seu cadastro, veja lá os jogos e aí você escolhe, vê quem está pagando mais, quem está pagando menos, faça a sua aposta e dobre na primeira aporte que você fizer. Colocou 60, vai para 120, colocou 30, vai para 60, enfim, sempre dobra e aí você vai distribuindo o seu dinheiro para você poder ganhar. Começamos uma semana muito importante. É a semana da estreia do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu, em 52 anos de idade, mais de 35, quase 40 anos de atividade profissional, jamais passei por essa situação que nenhum torcedor do Vasco passou. Do Vasco brigar pelo segundo ano consecutivo para subir para a primeira divisão. Por isso é uma semana muito angustiante, é uma semana muito nervosa, de muita ansiedade, de muitos sentimentos. Confesso a vocês que eu emocionalmente me abalo muito com isso, não fico bem, não fico legal, porque não estou acostumado de ver o meu Vasco, de ver o clube que eu tanto amo, nessa situação difícil, nessa situação de dúvida. Um clube com a marca que o Vasco tem, com a força que o Vasco tem, com os títulos, as conquistas, os craques e tudo que já tem em sua história, viver pela sexta vez essa emoção. Para quem vê o Big Brother, por exemplo, os amantes do Big Brother, eu ouvi outro dia um deles falando assim: vamos sentir aquela sensação gostosa do paredão de forma irônica. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente se sente como se a gente estivesse indo para o paredão do Big Brother, para ser eliminado, para a gente definir o futuro da nossa vida. São 4 descensos, uma vergonha. Em 20 anos, praticamente a cada 5 anos, o Vasco sempre descendo. Um não acesso, mais vergonhoso ainda do ano passado. E a gente vai para essa gangorra pela sexta vez. E com que esperança? Com que expectativa? Eu ontem, numa arquibancada do AV, lá no canal Atenção Vascaínos, fiz um levantamento de que 26 jogadores do Vasco, do elenco do ano passado, saíram do clube. Houve uma limpa, isso não se pode negar. 16 permaneceram no elenco. 16 jogadores, muitos deles jovens, destacando aí Juninho, Peck, Figueiredo, Riquelme, o goleiro Rolls, alguns remanescentes. O Vanderlei ficou por conta de ser o terceiro goleiro, já tinha contrato. O Léo Matos permaneceu. O Nenê, que veio no final da competição. Enfim, foram poucos. E o Vasco trouxe 20 jogadores, sendo que um já foi embora. Montou um time praticamente novo, comparado ao da estreia no ano passado na Série B. 4 jogadores estavam em campo, apenas 4. Vanderlei, que não é titular hoje. O Léo Matos, que é titular e reserva. Figueiredo e Peck. Jogadores que hoje estão no elenco. O único titular, a princípio, é o Gabriel Peck. A mudança foi muito radical. E muita gente defende que esse ano o time pelo menos tem mais compromisso. Olha, eu quero ver porque eu ando muito cético com o Vasco. O Vasco fez um campeonato carioca um pouquinho melhor. Pelo menos não passou a vergonha, o que para mim é uma obrigação, o que foi uma vergonha no passado em 2020, de não chegar nem à semifinal da competição. Ser 7º em 2020 e 5º em 2021. E em 2022 vai a uma semifinal e não consegue vencer o Flamengo. Aliás, pegou 5 clássicos esse ano e perdeu os 5. Mas se a gente for comparar no ano passado, nós tivemos vitórias. Vencemos o Botafogo, vencemos o Flamengo. E o Campeonato Brasileiro foi uma tragédia. Por isso que eu digo, é uma montanha-russa de emoções. Porque a gente não consegue comparar, porque ano passado, a essa época, havia ainda uma esperança. Eu já estava um pouco desconfiado
reclamando de mais reforços. Por quê? Porque a última impressão havia sido o jogo com o Botafogo na Taça Rio, que o Vasco conquistou, deu aquela melancólica volta olímpica depois de ganhar nos pênaltis e perdendo no tempo normal em São Januário por 1-0 para o então adjetivado por todos nós fraquíssimo time do Botafogo, que no final das contas, com jogadores desconhecidos, foi campeão brasileiro da Série B e subiu. E nós não ficamos nem entre os 10. Ficamos lá, 10ª posição. Um campeonato vexatório, um campeonato em que o Vasco nunca esteve no G4. Então comparar é difícil, porque você leva para o ano passado, nesse momento, talvez houvesse uma confiança maior. Mas esse ano, a confiança não é pelo desempenho do time, porque o time teve alguns poucos jogos bons nesse campeonato. O Vasco fez um ótimo jogo na estreia contra o Volta Redonda, fez um bom jogo em Conselheiro Galvão, vencendo o Madureira, que é sempre um adversário muito difícil. Fez um bom jogo contra um time misto do Resende, mas teve muitas dificuldades, como por exemplo contra a Portuguesa, contra o Bangu, e não ganhou nenhum clássico. E aí você fica na dúvida, será que o planejamento está correto? Porque eu repeti uma frase aqui esse ano, que eu quero colocar de novo, e que engloba muito essa situação atual do Vasco, de ter o apoio da 777. E é claro que ninguém é louco de achar que dinheiro não é algo que ajude, mas é bom lembrarmos que ano passado o Vasco tinha a melhor folha e a maior folha da Série B. E adiantou? Zero. Nada. Absolutamente nada. Ter dinheiro é fundamental para você poder reforçar, contratar. Sim, é importante. Mas planejar e entender a Série B é algo que o Vasco não teve ano passado. Porque ele não contratou, tudo bem, não tinha tanto dinheiro, muito pelo contrário. Era um primeiro ano de gestão. A gestão chegando, fez aquele tal do plano de 100 dias que não salvou, contratou vários jogadores, tinha um diretor executivo que no início era o Passarudo, era o cara que fazia, acontecia, porque fazia bons contratos, o Vasco não perdia dinheiro, contratos por produtividade, e deu no que deu. Esse ano nós temos uma figura que tem até experiência no futebol, mas não é experiente no cargo de gestor executivo, que é o Carlos Brasil, que tem muita resistência por conta do torcedor, porque teoricamente pensa pequeno, mas ele também pensa pequeno porque não há orçamento para ele. Trouxe-se o Zé Ricardo, que foi o último treinador a fazer um bom trabalho no Vasco em 2017 para 2018, foi o treinador que nos levou de volta à Libertadores, mas que não deu padrão ao time. O Vasco não jogou bem esse ano, perdeu precocemente, de forma inapta, de forma pueril, de forma frouxa para o Juazeirense na Copa do Brasil. E como eu disse, no Campeonato Carioca não ganhou nenhum clássico. Tudo bem, os clássicos talvez não sejam um balizamento para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, mas preocupa a competição. Por quê? Porque eu vi o Cruzeiro jogar contra o Atlético Mineiro com um time limitado, mas um time que compete. Ontem eu tive a oportunidade de ver a final da Copa do Nordeste, em que o Sport esteve envolvido. É um time com muitas fragilidades, mas é um time lutador, é um time brigador, é um time que compete. E me preocupa porque eu vi o Vasco, por exemplo, jogar contra o Flamengo o primeiro tempo do primeiro jogo da semifinal com medo, covarde. Uma filosofia em que o Zé Ricardo precisa mostrar que ele tem que fazer um trabalho melhor. E aí no segundo tempo, ou melhor, no segundo jogo, foi o segundo tempo do jogo de 180 minutos, o Vasco foi para dentro do Flamengo, mas aí mostra as suas fragilidades. Mesmo com toda essa força, com toda essa gana, equiparando, perdemos o jogo por 1-0. Então, eu estou muito ansioso, ao mesmo tempo muito nervoso, ao mesmo tempo muito inseguro com aquilo que virá a partir de sexta-feira. Não acho que haja uma diferença tão grande do time do ano passado para esse time no aspecto técnico. Talvez possa ser um time mais comprometido, com certeza é um time mais jovem, com mais saúde, apenas com as presenças mais veteranas de Edmar, que é um jogador limitado, do Anderson Conceição e do Nenê. O restante é um time mais jovem, talvez com mais saúde. Mas acho que o planejamento mais uma vez falha. Você não pode ter 2 zagueiros apenas. Você não pode deixar de ter jogadores de velocidade que o Vasco não os tem. Tem apenas o Gabriel Peck e o sempre contestado e que não vai ficar no Vasco, John Sanches. Contrata o Carlos Palacios, que eu acho que é um ótimo jogador,
Mas será que vai jogar uma Série B? E qual é a posição do Palácio? Ele não é um quebra-linha, ele não é um jogador de tanta velocidade, mas é talentoso, sabe armar o time, é no meio, mas em que esquema? E aí você coloca de novo a responsabilidade num Figueiredo, que terminou bem o campeonato, e volta aquele filme. Era o Vinícius, era o Peck, era o Juninho, e agora vem o Figueiredo. Sempre os meninos da base tendo que resolver. Quando a gente sabe que eles resolvem quando tem uma espinha dorsal mais forte. Então eu estou muito preocupado, muito preocupado. Não queria estar preocupado. Queria que a coisa tivesse mais fácil. Mas qual é a solução? Jogar. Jogar. Porque eu me lembro bem, quando o Vasco, antes de começar o Campeonato Carioca, jogou contra o Audax e perdeu para o Audax. E foi aquela grita: esse time não vai jogar nada, esse time do Carioca não vai. Não fez um Campeonato Carioca ruim. Eu digo de resultados. Participações e performances muito alternadas. Chegamos à semifinal. Mas esse ano não me parece ser assim algo tão desesperador. Apesar de que, volto a dizer, nós perdemos para o Audax e fomos melhores. E aí você fica naquela dúvida, mas nós ganhamos do Flamengo ano passado e fomos mal no Campeonato Brasileiro. Será que de repente não vale a pena entrar com esse signo da desconfiança? Será que não dá um pouco mais de dúvida? Porque, por exemplo, sábado, o Vasco ganhou apertado do Olaria. Um jogo treino, tudo bem que ninguém se emprega tanto. Mas será que esse time não está mais consciente das suas limitações? Talvez esse seja um diferencial. Um time que sabe que não é o melhor time, mas é um time que pode competir. E vai no Botafogo como exemplo, que poderia não ser o melhor time, longe de ser, não tem jogadores de grande nome e foi campeão da Série B por competição. Volto a dizer, eu ouvi algo que eu ia dizer aqui, que me remete muito a essa questão da 777 do dinheiro, mas eu acho que Série B você forma time para subir, você não forma time para fazer negócio. Tomara que o Vasco e a 777, nesses acordos preliminares à provável aprovação da SAF, possam entender que a Série B é uma competição diferente. Não é para você fazer time para vender, para ter lucro. Você precisa fazer time para subir. Você precisa ter um time competitivo, com cara. E eu vou colocar toda a responsabilidade na dupla, Zé Ricardo e Carlos Brasil. Porque eles estão desde o início, estão coordenando, tudo bem, sem o dinheiro necessário, só com dinheiro agora no final da janela. Mas tem aí, depois de 17 rodadas, a abertura da janela no meio do ano, faltará 2 rodadas para o final do primeiro turno e todas as 19 do segundo turno, teremos 21 jogos com a janela aberta podendo contratar. Vai ser tarde? A gente não sabe. Eu só quero isso, que o time possa competir, que o time possa minimamente mostrar o que mostraram Cruzeiro e Sport, que podem não ter mostrado um futebol fantástico, mas mostraram competição, disposição, alma. E é isso que eu peço a esse time do Vasco. Que jogue como jogou contra o Flamengo. Que mostre o que jogou contra o Flamengo na disposição, que talvez não perca, como perdeu para o Flamengo, porque a disparidade técnica é muito grande. Mas que possa render mais e que possa vencer sexta-feira o Vila Nova, que possa ir a Alagoas e jogar bem contra o CRB, que possa ir à Arena Condá, vencer a Chapecoense em Chapecó. Mostrar que o Vasco está vivo. Mas juro para vocês, estou assim, preocupado, estou ansioso, estou curioso de entender que time é esse que vai jogar a Série B. Porque o Campeonato Carioca, eu sempre disse, não íamos ganhar. A Copa do Brasil também não íamos ganhar. Mas a Série B é obrigação. A gente precisa jogar numa Série B difícil, com Bahia, com Sport, com Chapecoense, com Cruzeiro, com outras grandes equipes que vão brigar com o Grêmio. A gente vai ter que brigar muito, a gente vai ter que competir, a gente vai ter que jogar bola. Zé Ricardo, a responsabilidade é toda sua. Você precisa montar um time, porque eu vi o Fortaleza, por exemplo, campeão da Copa do Nordeste, tem jogadores ali, o Tite, que foi campeão com o Vasco, tem o Pikachu, que fez o gol do título, você tem alguns jogadores, o próprio Kaiser, é um time de operários, mas que tem um treinador na beira do campo que faz o time rodar, que faz o time competir, o time correr, o time ocupar espaço, dar trabalho. É o mínimo que eu posso esperar de vocês, Zé Ricardo.
que você consiga dar a esse time, mesmo que não seja um primor, competição, capacidade de empolgar o seu torcedor, que a gente vá a campo na certeza de que o time pode perder, mas vai vender caro as derrotas. E olha que eu falo isso desde o início da temporada. Não quero um Vasco que vença todas. Não acredito que esse time seja capaz disso, mas que nos dê orgulho de que quando perder, a gente diga, não merecia. É isso que eu quero. Dá para subir? Dá para subir. Depende do nosso treinador, depende da nossa direção, da nossa gestão, entender que faz esse time para subir e não para vender jogador, e dos nossos jogadores, que entendam que agora eles vão ter um grande reforço, que é o nosso torcedor. Nós vamos apoiar, mas a gente precisa ter um retorno de dentro do campo. É isso, turma. Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, lá no canal Atenção Vascaínos. Eu volto à noite com a live tradicional, ouvindo hoje o zagueiro Juan Quinteiro. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, turma.